E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Gildo Silva e eu tô aqui para te ajudar a conquistar a tão sonhada vaga no seu concurso público em análises clínicas, tá? A gente aqui fala de análises clínicas com excelência. Bom, o que eu quero trazer para vocês é uma coisa bem diferente, tá? Eu sempre costumo inovar no Instagram, sempre costumo inovar no meu trabalho. E dessa vez eu trago para vocês aqui no YouTube, tá? De forma gratuita, para você de graça, uma análise bem interessante sobre uma questão de concurso público. Essa questão é uma questão do EAGS de 2005, ou seja, uma questão de concurso público militar, tá? Olha só aqui para nossa tela. Bom, esse cara aqui, tá? Tá aparecendo aqui. Esse projeto é o projeto LabFlix, tá, pessoal? Esse projeto é uma mentoria em análises clínicas para concurso. Seja ele concurso civil, concurso militar, tá? Não importa. Essa mentoria é para todo tipo de concurso. E para quem é essa mentoria? Para você que é farmacêutico, tá? Bioquímico, especialista em análises clínicas, para você que é biomédico, para você que é biólogo e para você que é técnico em laboratório de análises clínicas e para você também que cismou de se enveredar por essa área, tá bom? Então, olha só o que eu tenho para trazer para vocês aqui no próximo slide. Bom, essa é a questão. Gente, olha só que coisa louca. É uma questão de verdadeiro ou falso. E ela pede para que você faça uma análise dessas opções, dessas afirmativas que estão aqui, e marque V ou F. Simples assim. Curiosamente, o nosso gabarito oficial, né, o gabarito oficial da banca é esse aqui, ó. O gabarito oficial da banca é esse aqui. Tá? VVFF. Você concorda? Você concorda? Diz aí. A gente tem que começar a ser crítico com as questões de concurso público, tá bom? Apesar de ser um gabarito oficial, presta bem atenção no desenrolar dessa questão. Voltando aqui para a tela, olha só. O que eu quero discutir com vocês é exatamente a primeira afirmativa, que é coletar a urina, né? Colher a urina da primeira micção da manhã, por sua maior densidade. Gente, no enunciado, a gente fala o quê? Cultura de urina, com relação à coleta de amostra para cultura de urina. Vocês concordam com essa afirmativa, que ela é verdadeira? Bom, o que é que diz a bibliografia? Quando a gente fala na bibliografia, a gente está falando do nosso Porto Seguro, tá? E o Porto Seguro diz o seguinte: técnica de laboratório, terceira edição. Livro, bibliografia para vários concursos públicos. Olha só o que ela diz. Coleta de urina. Colheita de urina de adultos. Colher sempre o jato médio. Colher sempre o jato médio. Bom, aqui nós já temos um contraponto fiel. Mas olha só o que diz uma segunda bibliografia. E é aqui que mora o problema, tá? Pessoal, eu não inventei nada. Tudo isso aqui é somente um recorte, um copia e cola, é um recorte do livro, a imagem, e eu botei aqui para vocês entenderem como que concurso público a gente tem que ter senso crítico, tá? Outra coisa, olha só o que diz aqui no Opus Steel, tá? Que é esse livro aqui. Cultura de urina, capítulo 11. Coleta. O ideal é a coleta da primeira urina da manhã ou retenção da urina na bexiga durante pelo menos 2 a 3 horas antes de realizar o exame. Vou deixar marcado. Certo? Perfeito? Até aqui, nós temos 2 contrapontos. Essa informação do livro, aliás, do concurso,
é de total, tá? Essa informação ali na questão é totalmente errada. Calma, entre aspas. A gente tem que começar a questionar, porque tudo é um contexto, tá? E a gente sabe que essa informação não é uma informação adequada para essa questão, tá? Ela não é uma informação adequada para essa questão, para esse tipo de exame. Só que no OpluShield, quando eu fiz o recorte desse material, eu coloquei lá, capítulo 11, cultura para urina, entendeu? Cultura de urina, olha lá. Cultura de urina. Então, olha o que diz logo um pouquinho mais à frente, alguns parágrafos abaixo. A amostra de urina de jato médio é a amostra mais comum submetida para urocultura, a urocultura. Porque minimiza a contaminação. Então, pessoal, a gente está falando de urinocultura. A gente tem que minimizar a contaminação. E aquela urina é muito concentrada. Tá bom? E agora olha só o que diz uma terceira bibliografia. Esse aqui, pessoal, é o Oliveira Lima. Ele é a Bíblia do técnico de laboratório em análises clínicas. Desde a criação do mundo, tá? Esse aqui é o cara, esse livro é indicação de bibliografia, é a indicação para todos os concursos, tá? E olha o que ele diz aqui, ó. Exame bacteriológico, exame qualitativo, tá? Técnica, colher a urina asepticamente, ou seja, tem que fazer a higiene. Após a higiene da região do meato uretral, desprezando os primeiros 10 a 20 ml de urina, recolhendo o volume necessário no jato médio. Pessoal, isso aqui é pura didática. O concurso errou muito em colocar aquela opção como verdadeira. Você tem que analisar um todo da questão, tá? Para algumas situações, a coletar a urina toda vale, mas depende do exame. Então, no OpluShield, tem um certo, na minha visão, equívoco quando se fala de coleta de urina para urocultura, tá? A gente tem que analisar quadro a quadro, a gente tem que pensar muito diferente da banca nessa questão. A banca, ela foi numa bibliografia, pegou uma determinada escrita e ela não interpretou a questão. Ela não interpretou o enunciado, criou a questão na emoção. Foi emocionada, tá? A banca se emocionou e criou a questão. Então, nesse caso aqui, a gente também tem que pensar o seguinte: no ano que a questão foi criada, tá? Principalmente, porque olha só, quer ver uma coisa? Por que a gente fala isso? No ano que essa questão foi criada, no OpluShield, por exemplo, se eu não me engano, o OpluShield é um... Nesse livro de técnica de laboratório, a bibliografia dele, deixa eu ver o ano dela aqui. É uma bibliografia de 2008, tá? Terceira edição, técnica de laboratório, terceira edição, bibliografia de 2008, tá? O ano desse livro. O OpluShield tem ali também um... Eu não lembro muito bem exatamente o ano. Mas o que acontece? Dependendo do ano, a bibliografia pode interferir ou não. Nesse caso aqui, por que ela não interferiu? Primeiro, porque em 2005 nós não tínhamos a velocidade da informação que nós temos hoje. Nós não tínhamos a velocidade de interpor recurso que a gente tem hoje, que é online, tá?
nessa época, os recursos eram montados e mandados via cartinha, via telegrama, tá? Você tinha que ir direto lá, escrever, pegar a folha, escrever a questão e escrever o seu argumento. Você não fazia, não digitava. Então, nós tínhamos era uma outra época, 2005, acreditem, pessoal. A gente está falando de 20 anos atrás. Era uma outra época em questão de concurso público e de velocidade de informação. E aqui que a gente pega, né? Essa questão aqui, ó, o gabarito dela, tá? Seria esse aqui, ó. O gabarito dela seria esse aqui. Deixa eu botar aqui para vocês. O gabarito dessa questão seria isso aqui. F, V, F, F. Esse seria o gabarito dessa questão. Temos essa opção aqui? Não, não, não e não. Nenhuma opção. Então, essa questão deveria ser o quê? Anulada. Mas, essa questão, tá? Essa questão, ela não foi anulada. Ela não foi anulada. Por quê? Porque na época do concurso não se tinha todas as bibliografias, tá, disponíveis, e quando você interpunha recurso, você colocava o recurso, você não tinha um argumento, as bancas não aceitavam livros de outras que não estavam fazendo parte da bibliografia. Tá? Agora, olha que curioso. Nessa época aqui, para vocês terem noção, há 20 anos atrás, a bibliografia ainda era... Quem era a bibliografia? Ainda era o Oliveira Lima, que é esse livrão aqui, ó, ainda era esse aqui. Então, essa questão, ela contradiz, tá, tudo que está escrito aqui nesse livro que eu mostrei para vocês aqui, ó. A questão foi anulada? Não. Foi uma questão que passou despercebido. Ninguém entendeu essa questão, não foi uma questão anulada, tá? Então, não tinha nada a ver essa opção que está aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, tá? Não tinha nada a ver. Era uma opção falsa para esse tipo de questão envolvendo cultura, tá bom? Então, nem tudo aquilo que você vê, acha que é oficial, você ou acha que é oficial, ou vê a informação oficial, você deve acreditar fielmente. Vai lá na bibliografia, faça a sua análise. Não deixa que te enrolem no concurso público, tá bom? Entre com seu recurso. Ah, mas o gabarito é provisório. Não tem importância, gabarito provisório, gabarito oficial. Se você tiver como entrar com recurso, entre com seu recurso. Não dê esse mole no seu concurso público. É isso que faz a diferença na sua aprovação. A gente fica por aqui, até uma próxima análise.